Olá, tudo bem? Esse vídeo tem como objetivo exemplificar os conceitos de discos ópticos realizados dentro da disciplina de Arquitetura de Computadores de orientação do professor Saulo Bezerra, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará, Campus Cedro. Então, vamos conhecer mais sobre os discos ópticos? Durante a segunda metade da década de 70, a Philips e a Sony trabalharam no desenvolvimento de uma mídia óptica capaz de substituir os antigos discos de vinil. A cooperação entre as duas empresas deu origem ao CD, que, embora tenha se popularizado apenas na década de 90, chegou ao mercado bem antes, em 1982. A tecnologia do CD evoluiu ao longo das décadas, dando origem ao DVD e ao Blu-ray que usamos atualmente. Originalmente, os CDs eram destinados a armazenar apenas áudio, com uma taxa de amostragem de 41,0 kHz e 16 bits de resolução, mas não demorou muito até que o padrão fosse adaptado para o armazenamento de dados. Os CDs de áudio passaram a ser chamados de Compact Disc Digital Audio e os CDs de dados de CD-ROM. Tanto os CDs de áudio quanto os CDs de dados são mídias digitais. A grande diferença é a forma como os dados são gravados. A capacidade total de um CD de 74 minutos é de 742 MB. Nos CDs de dados são reservados 288 bytes adicionais para os códigos de ACAC e de 16 bytes para o sincronismo e endereçamento. Esse uso massivo do ACAC resulta em uma mídia muito mais confiável, onde os dados podem ser lidos mesmo depois de muitos arranhões. Dentro do CD, os dados são armazenados na forma de sulcos que contrastam com a superfície lisa e reflexiva do disco. Durante a leitura, os sulcos dissipam o laser do leitor, enquanto o restante da superfície o reflete, permitindo que o leitor diferencie os bits 1 dos bits 0 com base na intensidade da reflexão. Diferentemente do que temos nos HDs, onde são usadas trilhas concêntricas, no CD os dados são armazenados na forma de uma espiral contínua, como em um disco de vinil. Esta espiral engloba todo o disco, dando cerca de 20.000 voltas e tendo como um comprimento total de quase 5 km em um CD de 74 minutos. O baixo custo de produção, combinado com a grande capacidade de armazenamento para a época, fizeram com que os CDs-ROMs se tornassem rapidamente a mídia mais usada para a distribuição de softwares, antes que a popularização das conexões de banda larga possibilitassem o download de grandes arquivos. Mesmo hoje em dia, os CDs ainda são bastante populares como uma forma de transportar dados, já que as mídias são baratas e praticamente qualquer PC possui um drive óptico. Considerando o impacto que o CD e os sucessores tiveram, o funcionamento básico é bastante simples. É baseado na reflexão da luz. Considerando o impacto que o CD e os sucessores tiveram, o funcionamento básico é bastante simples, baseado na reflexão da luz. Dentro do drive, o CD gira em uma grande velocidade e a cabeça de leitura se desloca para atingir toda a superfície do disco. Embora inclua apenas uma lente, a cabeça de leitura é composta por dois componentes independentes, o laser de leitura e um sensor, que capta a luz refletida pelo disco, possibilitando a leitura. Um dos grandes motivos do sucesso do CD é o baixo custo de produção das mídias, o que permite que elas sejam distribuídas em massa em revistas ou até mesmo de graça, como na época dos infames CDs da AOL. Tudo começa com a criação de um disco mestre feito de vidro. Ele é gravado usando um laser de alta potência, que vaporiza pontos da camada superficial, criando uma imagem positiva do CD final, com todos os sucos. Esse disco de vidro é usado para produzir uma série de modos metálicos, que são prensados contra o original, produzindo imagens negativas do disco. Estes modos de metal são usados para produzir os discos finais, através de um processo simples de prensa, onde grânulos de policarbonato são forçados sobre o disco de metal dentro de uma câmara aquecida, criando o disco plástico com o suco. Depois de solidificado,
Ele recebe a camada reflexiva, a camada do laque e a estampa. As prensas atuais são capazes de gravar um disco a cada 3 segundos, o que torna o custo unitário bastante baixo. Os dois grandes problemas com os CDs prensados é que eles não são regraváveis, já que seria impossível realocar os sucos do disco, e que eles são viáveis apenas em grande quantidade, o que levou ao surgimento do CDR, CD gravável, e do CDRW, CD regravável, que eliminaram o estigma da mídia somente leitura. Os CDR e os CDRW utilizam uma estrutura um pouco diferente das dos CDs prensados, com o uso de uma camada de gravação entre o disco e a camada reflexiva. Esta fina camada é baseada em um composto orgânico sensível ao calor, que tem sua composição química alterada devido ao calor gerado pelo laser do gravador, que utiliza uma potência bem maior que durante a leitura. As partes das superfícies queimadas pelo laser ficam opacas e criam pequenas bolhas, deixando de refletir a luz do leitor, substituindo os sucos dos CDs prensados. É por isso que usamos a expressão queimar CDs em relação à gravação. Nos CDRW, a camada de gravação é composta por uma liga contendo telúrio, antimônio, prata e outros metais, diferente dos compostos orgânicos usados no CDR. Estas ligas são capazes de alternar entre dois estados, opaco e cristalino, de acordo com a temperatura em que são fundidas. Durante a gravação, o drive usa um laser infravermelho mais forte, que aquece a camada de gravação a temperatura de 40 graus. O rápido aquecimento faz com que os pontos marcados se tornem opacos, assumindo o papel dos sucos que dissipam o laser da leitura. Em seguida, temos o DVD, a evolução natural do CD, que surgiu como uma mídia para a distribuição de filmes, substituindo as antigas fitas VHS. Assim como no caso dos CDs de áudio, o padrão foi rapidamente adaptado para a gravação de dados, dando origem ao DVD-ROM. Uma das grandes diferenças entre o CD e o DVD é o comprimento da onda do laser, que é de 780 nanômetros no CD e 650 nanômetros no DVD. Combinada com outras melhorias técnicas, a mudança permitiu reduzir o comprimento dos sucos de 1.6 para 0.74 micro, resultando em uma capacidade total de 4.7 GB. Ainda temos o Blu-ray, que apresenta a terceira geração das mídias ópticas, desenvolvido com o objetivo de atender a demanda por uma mídia capaz de armazenar filmes em 1080p, comprimidos em H.264 ou VC1, que ocupam em média 5 vezes mais espaços que os 480p usados no DVD. O padrão foi desenvolvido pela Sony e apresentado em 2002, mas começou a se tornar popular apenas a partir de 2009, em parte devido à batalha contra o HDTV da Toshiba. O Blu-ray utiliza um laser com comprimento de onda de 405 nm, o que resulta na cor azulada que deu origem ao nome. Assim como no DVD, o menor comprimento de onda permitiu o uso de sucos menores, com apenas 0,32 micro de comprimento, contra 0,74 micro do DVD, o que levou a capacidade para 25 GB nas mídias single layer e 50 GB nas dual layer. Existem também mídias prensadas com 27 GB, que utilizam uma espiral ligeiramente mais extensa, assim como nos CDs-ROM de 80 minutos. Elas são muito usadas em discos com filmes, para dificultar a cópia direta em mídias graváveis. Temos aqui um comparativo entre o tamanho dos sucos e do ponto focal do laser do Blu-ray no DVD, que mostra a diferença na escala. A questão do foco do laser de leitura, a camada de gravação nas mídias Blu-ray não fica mais no centro da mídia, como no DVD, mas sim diretamente na parte inferior, protegida apenas por uma camada protetora com 100 micras de 0,1 mm de espessura. No caso das mídias dual layer, o conjunto é ainda mais frágil, com o uso de uma camada de separação de 25 micra entre as duas camadas de gravação e uma camada protetora de apenas 75 micra sobre as duas, o que faz com que a espessura total do conjunto seja a mesma de uma mídia single layer. Combinado com a maior densidade de gravação, isso torna as mídias Blu-ray especialmente vulneráveis a arranhões, o que demanda mais cuidado no manuseio. Durante a fase do desenvolvimento, chegou a ser cogitado o uso de um cartucho plástico de proteção, como nos antigos discos zip, mas acabou sendo abandonada, já que
tornaria as mídias caras e desajeitadas. Blu-ray prensados são chamados de BD-ROM, enfatizando o fato de serem mídias apenas para leitura. Os discos graváveis são chamados de BDR e os regraváveis de BDR-RE, diferente das mídias CD-ROM e DVD-ROM, que utilizam compostos orgânicos na camada de gravação, tanto nas mídias BDR e BDR-RE são baseadas em compostos inorgânicos, mudando apenas a composição. Nas gerações anteriores, os drives Blu-ray mantêm a compatibilidade com os padrões anteriores, permitindo ler também CDs e DVDs. Entretanto, isso não se deve à compatibilidade entre os padrões, mas sim ao uso de múltiplos lasers de leitura, que são usados de acordo com a mídia. Isso leva ao caso de drives combo, que são capazes de gravar CDs e DVDs, mas apenas lendo disco Blu-ray. Uma curiosidade é que a maioria dos drives usam lentes separadas para o Blu-ray e para o combo CD-DVD. Por estranho que possa parecer, essa é uma solução adotada para reduzir os custos, já que permite aproveitar componentes da geração anterior, cujo custo já está mais do que amortizado, simplesmente adicionando um conjunto separado de laser, lente e sensor para o Blu-ray. Como os dois conjuntos são semi-independentes, não é incomum que apenas um deixe de funcionar em caso de defeito, fazendo com que o drive passe a ler apenas DVDs ou apenas mídia Blu-ray. Diferentemente dos CDs e DVDs graváveis, que rapidamente se tornaram populares, os discos Blu-ray graváveis terão uma batalha mais difícil pela frente, já que o custo inicial das mídias é muito mais alto e a capacidade continua sendo muito baixa em relação aos dos HDs. Em 2002 teremos cartões de memória de 32 GB a preços relativamente baixos, fazendo com que os 25 GB das mídias BD-ROM Singular soem como algo ultrapassado. É bem provável que a maioria continue usando CDs e DVDs para o transporte de pequenos arquivos, migrando para os pendrives de grande capacidade e HDs externos na hora de transportar grandes volumes. A principal esperança para os discos ópticos são as mídias Blu-ray de grande capacidade, que estão em desenvolvimento e podem chegar ao mercado nos próximos anos. O padrão Blu-ray permite o uso de um número indefinido de camadas de gravação, que podem ser lidas de forma alternada, variando o foco do laser. Em uma versão mais precisa da tecnologia usada nas mídias dual layer, isso deixou as portas abertas para a produção das mídias multilayer de 100 GB 4 camadas a 500 GB 20 camadas. O grande problema é que estas novas mídias serão mais caras, já que são baseadas no empilhamento de múltiplas camadas de gravação independentes e dificilmente serão compatíveis com os leitores atuais, o que dificultará a adoção. Concluindo uma observação óbvia, porém importante, é que as taxas de leitura e gravação das mídias mudam de acordo com o padrão. No CD-ROM, uma taxa de uma vez corresponde a apenas 150 KB por segundo, de forma que um leitor de 56 vezes atinge um máximo de 8.4 MB por segundo. Um gravador atinge 4.8 MB por segundo ao gravar a 32 vezes. Em ambos os casos, a velocidade máxima é atingida apenas nas trilhas mais externas, já que os drives atuais usam o sistema CAV, Constant Angular Velocity, onde o disco gira sempre na mesma velocidade. No caso dos CD-ROMs, a velocidade acabou estacionando uns 56 vezes, já que o uso de velocidades mais altas barra no limite físico para a velocidade de rotação da mídia. A Kenwood chegou a apresentar um drive capaz de ler 72 vezes em 2001, utilizando 7 feixes de laser separados, mas a tecnologia era cara e os drives acabaram não fazendo sucesso. Entretanto, a migração para o DVD e o Blu-ray abriu as portas para o uso de taxas mais altas, já que o uso de sulcos menores permite ler mais dados por rotações dos discos. A nomenclatura também mudou, acompanhando o aumento no bitrate dos conteúdos. No DVD, uma vez corresponde a 1.35 MB por segundo, equivalente a 9 vezes do CD-ROM, o que faz com que um leitor de 24 vezes leia
até 32.4 megabytes por segundo, e um gravador capaz de gravar a 16 vezes atinge 20.6 megabytes por segundo, gravando uma mídia single em cerca de 4 minutos. No caso do Blu-ray, a taxa nominal subiu para 4.5 megabytes por segundo, equivalente a um CD-ROM 30 vezes, de forma que um leitor que trabalha 12 vezes atinge nada menos que a 54 megabytes por segundo. O menos se aplica aos gravadores, que atinge 18 megabytes por segundo a 4 vezes e 36 megabytes por segundo a 8 vezes, velocidade na qual uma mídia single é gravada em 12 minutos. Como sempre, a velocidade de gravação é limitada pela qualidade da mídia e pela configuração do PC, que precisa ser capaz de fornecer os dados ao gravador na velocidade necessária. Por isso é sempre menos problemático gravar usando velocidades mais baixas.